Olá pessoal do Tutorial Comics, nós vamos tratar nesse primeiro módulo da fisionomia do personagem, que é algo muito importante para a gente dar seguimento nos nossos quadrinhos. Tá? Nós vamos falar de figuras de frente, perfil, 3/4, visto de cima, visto de baixo, falar um pouco de estereótipos, tratar também das idades dos personagens variados, figura masculina e feminina, e destacar a importância do desenho desses personagens para a gente conseguir dar sequência. Tá? É uma das coisas mais difíceis que a gente vai enfrentar, é de manter a fisionomia do personagem igual do começo ao fim da história, e por conta disso nós vamos ter que dar ênfase, né, na estrutura da cabeça do personagem. É algo muito importante. Parte do nosso desenho de anatomia, nós até podemos ficar um pouco aquém das proporções, diferenciar um pouco na estrutura anatômica, mas na parte do rosto a gente tem que dar uma priorizada. Tá? É muito importante a gente destacar que o rosto do personagem é a primeira imagem que a gente percebe. Então a gente vai dar uma ênfase nisso. Vamos para os exercícios. Então vamos começar aqui fazendo uma ilustração de um rosto de frente. Nós vamos trabalhar aqui um esboço. Para isso a gente vai precisar soltar um pouco o nosso traço e a gente vai fazer aqui uma circunferência, tá? A circunferência ela não precisa ficar perfeita. A gente não precisa fazer um desenho pensando em trabalhar como se fosse um gabarito. A gente vai tentar fazer o melhor círculo que a gente puder, tá? Soltando o nosso traço aqui, a gente vai fazer uma cruz, tá? Bem ao centro aqui da circunferência. Nós vamos pensar que deste centro até a base a gente vai dividir essa etapa em 3 partes iguais. Tá? Também não precisa ser 3 partes idênticas. Tá? A gente vai tentar fazer o mais próximo possível. Tá? Dessas 3 partes a gente vai pegar mais uma e colocar aqui embaixo. Essa aqui vai servir para a gente como a base para o queixo do nosso personagem. Tá? Como se trata de um personagem heróico, a gente vai sempre se lembrar que as estruturas que melhor formam o nosso desenho são estruturas mais quadradas. Então aqui a gente vai tentar pensar num rosto realmente que pareça imponente. Né? A gente vai tentar fazer um super-herói aqui. Tá? Bom, recortando aqui, fazendo um pouco do contorno em volta do rosto, a gente já vai perceber lá, que além daquelas divisões que nós fizemos aqui no início, o rosto do personagem ele fica meio que oval, né, na parte superior e quadrado na parte inferior. Aqui a gente já vai formar meio que o semblante do nosso personagem. Já dá até para imaginar mais ou menos como ele vai ficar. Né? E aqui, utilizando essas 4 partes, nós vamos fazer o seguinte. Essa primeira a gente vai dividir aqui bem clarinho, tá? Sem marcar muito o papel, para que nós possamos fazer a base dos olhos. Tá? A gente vai inserir isso daqui bem ao centro, bem dentro desse espaço aqui. Então eu posso começar com o desenho de um olho, tá? Uma figura também pensando retangularmente aqui, ó, inclinando a parte interna, a parte externa. E aqui eu vou tentar fazer uma ilustração que a gente fala assim que é simetria, tá? Ou seja, eu vou tentar reproduzir a mesma coisa de um lado, olha lá, invertendo do outro, para que elas ocupem o mesmo espaço. Ou seja, aqui esse olho vai tentar ficar do outro lado idêntico, tá? Essa certamente é uma das maiores dificuldades do desenhista. Então, não se preocupem se caso isso daqui não ficar muito bom de primeira, tá? Leva algum tempo para a gente começar a fazer esses olhos ficarem certinhos aqui do jeito que a gente quer, tá? Depois que a gente fez os olhos aqui, a gente já pode descer aqui 2 linhas, ó, que elas vão marcar a estrutura que vai ser a largura do nariz do nosso personagem. A gente vai fazer aqui uma espécie de V bem aberto, olha lá, que vai alcançar esses limites e a gente já vai ter mais ou menos as medidas que a gente vai precisar para fazer o nariz. Tá? O nariz ele começa da parte superior aqui dos olhos, então pensando nessa estrutura, a gente vai dividir aqui um canudo, tá? Como se fosse um cilindro um pouquinho mais aberto. Teoricamente aqui ele seria uma triangulação, mas aqui a gente vai fazer ele um pouquinho mais pensando no retângulo para ele ficar certinho com o formato do nariz que a gente reconhece. E daqui a gente já vai tirar mais ou menos a referência também para a gente trabalhar a sobrancelha do nosso personagem aqui. Não precisam as sobrancelhas ficarem perfeitas também. Nada precisa ficar muito perfeito, a gente só vai sugerir essas medidas aqui. Tá? Já que a gente já encontrou desde o início a estrutura aqui para fazer a mandíbula do nosso personagem, a gente vai cortar uma linha aqui em direção do centro dos olhos, porque isso vai servir para nós aqui, ó. A gente utilizou 2 medidas, tá, para fazer o nariz. A gente vai pegar essa terceira parte e trabalhar o desenho da boca, tá? Ela vai ficar aqui, ó, bem nessa estrutura e vai colar bem nessa reta. Reparem que a reta da boca ela vai ficar muito parelha aqui com as laterais da mandíbula, tá? Deixa eu acertar aqui no cantinho.
Ó, então repara que fica perfeitamente, ó, um desenho do semblante de um personagem, de uma pessoa, tá? A princípio não se trata de ninguém especificamente, não é um Batman, não é um Superman, um Capitão América, mas poderá vir a ser, tá? Decorrente dessas estruturas que nós dividimos, as 4 partes, então ficou assim. A primeira divisão que nós fizemos, a gente pegou metade, trabalhou o desenho dos olhos. A segunda, a gente contou o desenho do nariz e a gente calculou a altura e a largura referente à estrutura que a gente já tinha feito dos olhos, enquanto que a terceira parte ficou com a proporção da boca. Ou seja, nós pegamos também os olhos como referência, dividimos na ponta do queixo, então nós sabíamos que a altura era exatamente essa e a largura a gente determinou por meio dessas medidas. Repare então que é muito importante essa centralização e o trabalho de desenhar os olhos. Os olhos praticamente eles são um guia para a gente proporcionar todo o rosto. Ele também vai servir para a gente trabalhar o desenho das orelhas. Se a gente pegar aqui uma linha superior aos olhos e jogar aqui no canto, e a gente vai trabalhar agora com a ponta do nariz também como base. A gente vai colar ele aqui, ó, e nós vamos ter a estrutura, né, que vai ser o desenho da orelha. Então olha só, bem simples também, nada muito complexo, nada de fazer muitos detalhes no nosso trabalho, tá? Vou fazer as duas aqui para ficar legal, tá bem? Olha lá. Certo? Então praticamente a gente já tem meio que o semblante de um personagem pronto aqui, tá? O desenho da orelha ele fica do tamanho do nariz, tá? Se vocês quiserem comparar em vocês provavelmente vão perceber que a orelha é do tamanho do nariz. Isso daqui é uma proporção que a gente vai usar bastante. E por se tratar de um super-herói, a gente vai trabalhar o pescoço um pouco mais largo, tá? O pescoço super-herói, bom, a gente vai pensar que é um cara forte, né? Não é um cara muito magro. E aí a gente pode fazer um super-herói magro, né? A gente vai trabalhar com essa largura um pouquinho mais salientada para dar representação do que é o super-herói que a gente conhece, né? Tá? Bom, vou fazer outros detalhes aqui, só para demarcar a área da testa, tá? Nosso personagem ele ainda não vai ter cabelo, a gente vai fazer ele careca, tá? Porque a gente vai focar nesse primeiro método aqui a desenhar as proporções que vão ser desenvolvidas no desenho do nosso personagem aqui, tá? Essas marcações que eu estou fazendo aqui, elas são marcações interessantes para que nós possamos perceber a parte que vai ficar referente à frente do rosto e as partes que vão ser referentes às laterais. Ó. Se a gente sombrear aqui, ó, praticamente a gente já meio que vai ter um volume, né? Ó. Se a gente fizer essa sombra aqui na lateral da testa, né? Nesse canto dos olhos, a parte interna, e também aqui, ó, nessa estrutura que ficou para o nariz. Ó. Repare que é como se a gente tivesse uma iluminação que vem desse lado aqui. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Então aqui nós vamos desenvolver, ó, uma sombra um pouco menor, já que a luz vem dali. Então a gente já vai pensar nesses elementos, ó, também fazendo uma sombra projetada, tá? Um pouco de sombra aqui para baixo e um pouco de sombra também debaixo do pescoço, tá? Basicamente a gente já tem uma estrutura pronta. Vamos passar uma caneta aqui para definir algumas coisas, tá? A gente vai falar também de desenhos dos olhos, né? Falar um pouco das sobrancelhas, falar um pouco da estrutura do nariz separadamente, mas por enquanto nós estamos focando aqui, ó, na construção do rosto de um personagem, tá? Então não precisa ser nada muito perfeito, tá?